Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde, e hoje nós estamos aqui com a doutora Viviane Aparecida. Ela é advogada, especialista na área de direito médico e direito previdenciário, tem escritório aqui em Canoas e atua várias pessoas com esse tipo de problema, né? Que é um problema bem complexo. Hoje nós vamos tratar aqui com relação ao atendimento do SUS, com relação justamente à questão de falta de atendimento, quando a pessoa não consegue aquilo que precisa, quando a pessoa não consegue um medicamento, quando a pessoa não consegue uma cirurgia, né? Então aqui hoje, o professor Menino Responde, e nós vamos perguntar aqui à doutora Viviane por que o SUS nega medicamentos e cirurgias, né? As pessoas. Como é que funciona isso na prática? Explique, por favor. Bom, o SUS ele estabelece critérios para poder fornecer o medicamento para conceder a cirurgia. Esses critérios eles podem ser financeiros, recursos financeiros, podem ser a gravidade do caso do paciente e pode ser também a existência de alternativas terapêuticas. Um exemplo bem prático que a gente tem no escritório é de uma pessoa que precisava de um anticoagulante. Esse anticoagulante que foi receitado, o SUS fornecia, mas ela não se adequou a esse anticoagulante. E aí foi receitado um outro anticoagulante que não era fornecido pelo SUS. Como o SUS tinha essa alternativa, para que essa pessoa possa ganhar esse medicamento, ela teria que provar de forma robusta que o medicamento fornecido pelo SUS prejudicava essa pessoa de modo a atrapalhar o tratamento dela. E eu queria perguntar também quais são as consequências que geram para as pessoas essa negligência do atendimento pelo SUS. A principal consequência é a piora do quadro clínico, às vezes até o risco de morte, como, por exemplo, no caso de pessoas que têm câncer. Quem tem câncer, no momento que é confirmado o diagnóstico, tem que começar o tratamento de quimioterapia ou radioterapia no prazo máximo de 60 dias, porque ele tem aquele risco de morte iminente. Doutora, quais são os tipos de medicamentos, de insumos, de material que o SUS tem a obrigação de fornecer para a sociedade em caso de necessidade de saúde? O SUS ele tem que fornecer todos os insumos. Eles têm que fornecer as fraldas, ele tem que fornecer alimentação integral, a sonda, seringa, as lancetas, tudo que o paciente precisa para ter a sua saúde recuperada. Porque a saúde é dever do Estado e direito de todos. E doutora, quando o SUS se nega a fazer uma cirurgia, por exemplo, ou diz que não tem o medicamento, ou se nega a fornecer um medicamento para alguém que está fazendo o tratamento, ou às vezes até tem cirurgia, mas diz assim, olha, a cirurgia é daqui 2 anos, daqui 3 anos, tem que agendar e tal. O que a pessoa pode fazer, como ela pode buscar esse direito judicialmente? Como funciona esse processo? O primeiro passo que o paciente tem que fazer é fazer uma ouvidoria, tentar reclamar administrativamente, e com essa negativa se faz o ajuizamento da ação. Essa ação ela tem que ter pelo menos 3 documentos básicos e ela não é proposta contra o SUS. Porque a saúde, como é dever do Estado, e aí eu falo do Estado, União, Estado e municípios, são os 3 que vão no polo passivo, são os 3 que são réus. Então, ela vai ter que ter um atestado dizendo que ela está doente, que ela precisa daquele medicamento ou daquela cirurgia, quais as consequências que, se não fizer imediatamente aquela cirurgia, pode acontecer com ela. Ela vai ter que ter 3 orçamentos com o valor do medicamento ou o valor da cirurgia e, principalmente, a negativa do município em fornecer o medicamento ou a cirurgia. Esses são os 3 principais documentos para o ajuizamento de uma ação. E, doutora, a gente sabe que, às vezes, uma cirurgia é uma necessidade urgente, às vezes a pessoa precisa fazer, senão pode morrer, né? Ou então está com dores horríveis, né? E as pessoas têm aquele temor do judiciário, da demora do judiciário, né? Então eu quero saber se o advogado tem como tomar alguma medida urgente dentro do processo
para que essa pessoa consiga fazer logo essa cirurgia, mais ou menos quanto tempo? Se puder dar algum caso aí prático também para a gente, explicar isso e dar algum caso prático com relação ao tempo de atendimento por meio de uma ação judicial. Nós temos no escritório um caso em que a gente pede liminar, e por isso a importância do atestado. Quando esse atestado ele é completo e ele coloca especialmente o risco de morte, a gente consegue uma tutela de urgência, que nada mais é que um pedido liminar. E esse pedido liminar, no momento que a gente começa a cobrar do judiciário, conversa com o juiz, vai em cima, ela pode ser deferida em no máximo 30 dias. Então a gente não precisa que esse processo vá até o final. Nós tínhamos uma pessoa que tinha uma cirurgia do coração, que se não fosse feita imediatamente, ela tinha o risco de óbito iminente. Nós tínhamos uma forte documentação com um atestado dizendo as consequências que isso poderia trazer, e nós conseguimos, em menos de 30 dias, que ela fizesse essa cirurgia. Muito, muito interessante. Então, é possível uma resposta do judiciário urgente para aquelas pessoas que comprovem que necessitem, né, dessa urgência, né? Então, dá para buscar isso desde que tenha, né, comprovação de documentos, é claro, recomendação da cirurgia médica, lá tem que ter provas, né, disso para que o juiz efetivamente conceda isso. Tem um outro problema, doutora, que o SUS, às vezes, ele tem lá a sua tabela de medicamentos, de insumos, e diz, olha, eu não vou fornecer porque não está dentro da minha tabela. É possível buscar judicialmente esses medicamentos ou cirurgias que não estejam lá classificadas na tabela do SUS? Sim, é possível, porque hoje a gente tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal que os medicamentos, sendo comprovada a necessidade real do paciente, sem uma outra alternativa de medicamento ou de cirurgia, que ele deve ser fornecido, porque a saúde, ela é direito de todos e é dever do Estado. Isso é uma norma constitucional, ela está no artigo 196 da Constituição, e o SUS ele foi criado, inclusive, por normas infraconstitucionais, como, por exemplo, a Lei 8.080 de 90, que disciplina o SUS, né, que dá as coordenadas, as diretrizes, e que faz com que o Estado tenha esse compromisso de fornecer o medicamento, de fazer a realização das cirurgias, por causa do direito à saúde. Então, independe se está ou não na lista do SUS, o Estado tem que fornecer. Muito bom, muito importante saber que pode entrar com uma ação para vir garantir esse direito, porque tem pessoas que realmente ficam desesperadas, né? Tem gente que pode esperar o tratamento, não é uma coisa grave, é uma coisa, né, que dá para fazer a longo prazo, mas quando às vezes a pessoa está sentindo dor, às vezes a pessoa está com uma coisa grave e ela precisa da cirurgia, ou por questão de dor forte, ou por questão de necessidade mesmo. Então é muito importante saber que é possível buscar isso no judiciário. Mas tem uma outra pergunta que eu quero fazer, doutora. Tem pessoas humildes, por exemplo, que não têm condições de pagar advogado, não têm condição de pagar um advogado particular. Aonde que eles podem buscar auxílio, por exemplo, aqui na cidade de Canoas, com relação a um advogado público, né, que não cobre por esse serviço, aquela pessoa carente que não tem como pagar advogado? Aqui em Canoas, nós temos a Defensoria Pública, que faz esse serviço gratuitamente, além das universidades com curso de direito, como, por exemplo, a UBRA, que tem o Sajubra, porém, tem que comprovar a renda não pode ultrapassar 3 salários mínimos e é feito por agendamento. Interessante, muito importante esse tema, né, porque eu recebo muitas mensagens perguntando justamente sobre isso, né, e pessoas que têm dificuldade de conseguir esse atendimento, essa cirurgia, né, porque o SUS realmente demora muito, a pessoa tem que ser encaminhada ao posto, né, aí do posto ela tem que ser encaminhada ao especialista, aí do especialista ela precisa do exame, né, então aí o SUS vai levando aquilo, às vezes a pessoa está com uma doença grave e pode até vir a óbito. Eu vou agradecer a presença da doutora Viviane Aparecida, que faz um trabalho nessa área como advogada há muito tempo, aqui em Canoas. Obrigado pelas informações. Nos acompanhem no Facebook, no Instagram, está aparecendo aí na tela para vocês. Também no meu canal no YouTube, que tem aulas gratuitas de direito, ao qual você pode se inscrever gratuitamente. E também no nosso WhatsApp, 9962-262, vocês podem mandar perguntas sobre o tema que nós vamos ter o prazer de responder, eu e a doutora Viviane, temas sobre cirurgias do SUS.
Obrigado, doutora Viviane, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, informação sempre é bem-vinda e parabéns por esse canal, por disponibilizar a comunidade que precisa de informações tão importantes. Obrigado, um grande abraço, professor Merino. Estamos aqui todos os dias às 13h30 com vocês. E até a próxima.